Olá, estamos de volta agora no segundo bloco do nosso programa e falando hoje sobre o tema Em Busca da Presença de Deus. É a segunda parte dessa série de mensagens. E nesse momento, em especial, quero ler um texto, um fragmento de um texto, uma narrativa maior que está em Êxodo, capítulo 33, versos 14 e 15. Dizem assim as Escrituras Sagradas. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. É muito interessante essa narrativa porque estamos falando de um Deus que chama Moisés para uma grande tarefa, ser libertador de Israel. E quando ele fala isso, quando ele chama a Moisés para essa tarefa, ele começa a se revelar a Moisés. Passo a passo, Moisés vai entendendo o que é que Deus tem proposto a ele e mais do que dizer sobre uma missão, Moisés e Deus começam a desenvolver um relacionamento íntimo. A mesma história vai dizer que Moisés constantemente entrava numa tenda, que é chamada nessa história de tenda da revelação. Quando ele entrava ali, Deus se manifestava a ele. Deus se manifestava de uma forma sobrenatural, a ponto de toda a congregação de Israel ficar observando de longe e sabendo que Deus estava ali e que Deus estava falando a Moisés. O detalhe é que a Bíblia chega a dizer que Deus falava com ele face a face, como alguém fala com um amigo. A mesma narrativa vai dizer que Josué, o grande aprendiz ali, o homem que grudou na vida de Moisés e que aprendeu a liderar com Moisés e que inclusive posteriormente ele dá sequência à missão, ele gruda nessa tenda e ele não sai de lá. Ele estava claramente dizendo que o desejo dele era ter o que Moisés tinha, experimentar o que Moisés experimentava. Não no sentido da inveja, mas no sentido da referência. O que ele via em Moisés e nessa relação de Moisés com Deus era para Josué uma referência, de modo em que ele estava em busca daquilo que Moisés buscava, a presença revelada, a presença manifesta de Deus. Em um dado momento, nessa conversa com Deus, Deus chega a dizer para Moisés: olha Moisés, eu vou te abençoar, eu vou mandar um anjo à sua frente, eu vou proteger vocês, né? E de repente Moisés diz isso para Deus: olha, Moisés começa a conversar com Deus e num dado momento, já nesse contexto, deixa bem claro que se o Senhor não for com ele, que ele não iria sair dali e não tinha mais como ele avançar naquela missão. Olha, se o Senhor não for comigo, não me fazes subir daqui. Só que Deus promete para ele: olha, eu mesmo irei contigo. Não vou mandar anjo, não vou te proteger de outra forma indireta, eu mesmo irei contigo e eu, o Senhor, te darei descanso. Isso mostra não somente de forma superficial, como alguns chegam a afirmar, de que o que Moisés queria era a certeza de que a missão seria cumprida e que ele teria então o poder necessário para que ele fosse eficiente na missão. Não tem nada a ver com a missão é um detalhe. O que é importante para Moisés aqui é o Deus da missão, é a presença de Deus que dá a ele essa missão. O foco maior não é a missão. Inclusive o foco maior nem é Canaã, como de repente alguns chegam a apontar. Quando o povo sai então ali do Egito e vai ser deslocado pelo deserto cerca de 40 anos, rumo a Canaã, a terra prometida, que mana leite e mel. Esse deslocamento, no primeiro momento, para o povo, tinha uma razão, e essa razão era a promessa, Canaã, a terra abençoada. Isso é bem certo. No entanto, para Moisés, mais do que Canaã, mais do que a promessa, estava a presença de Deus. Isso é tão verdade que, segundo a história, Moisés não entrou em Canaã. Ele não entrou em Canaã, mas as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, vai falar do Monte da Transfiguração e quem aparece com o Senhor naquele Monte da Transfiguração, dentre outros personagens, Moisés. Moisés estava lá. Ele recebeu o melhor, que não era necessariamente Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra que prosperava em tudo que plantava, mas ele recebeu o Deus da promessa, a presença absoluta de Deus na sua vida. Ele partilha da eternidade com o Senhor. E isso é fundamental.
Essa busca pela presença de Deus deu a Moisés o poder de, durante cerca de 40 anos, ele exercer o papel de liderança sobre Israel naquela peregrinação. Todos conhecemos essa história, desde o momento em que as pragas começam a ser lançadas sobre o Egito, cada resistência, cada dificuldade, as lutas que foram empreendidas, até então que na última praga, que foi a morte dos primogênitos, é instalada ali a ideia da Páscoa, todos conhecemos essa história, falei sobre isso inclusive no período da Páscoa, e aí então a libertação começa a acontecer. E aí o que me impressiona nisso tudo é o foco de Moisés. O que era mais importante para ele? Muitos têm olhado para Deus e até têm buscado a Deus, mas olhado para Deus como um meio para alcançar algo. Portanto, quase como um objeto, uma ponte para chegar em algum lugar. Então eu quero um emprego, eu busco a Deus, Ele é o meio de conseguir um emprego. Eu quero um relacionamento, então eu busco a Deus para que o relacionamento venha. Eu quero prosperidade econômica, a cura de uma enfermidade, então eu busco a Deus para que isso aconteça. Deus não deveria ser para nós um meio pelo qual nós passamos para alcançar algo. Isso a gente faz com objetos. Os objetos são usados, as pessoas não. E a pessoa de Deus, sobretudo, não deveria ser usada como alguns se propõem a fazê-lo, mesmo dando a isso o status de fé, dizendo isto é fé. Não, eu não vejo isso como fé, eu vejo como oportunismo, eu vejo como leviandade, eu vejo como qualquer coisa, menos como fé. Porque a fé não me faz usar Deus, a fé me faz exercitar a fé, exercitar a minha confiança, melhor dizendo, para que Deus então se manifeste. O que Deus vai fazer ou deixar de fazer é consequência e não deve ser a maior busca. É óbvio que o desempregado quer emprego, o solitário quer companhia, o enfermo quer saúde, não há nada de errado nessa busca. Mas nunca podemos olhar para Deus como um meio pelo qual iremos alcançar algo. Portanto, Moisés não estava usando Deus para alcançar uma missão. Deus era a sua missão. Relacionamento com Deus, vida com Deus, intimidade com Deus era o seu propósito. O resto era detalhe, era apenas um detalhe. Por muitas vezes a gente se esquece desse detalhe. Eu lembro de uma ocasião ter contado, inclusive aqui nesse programa, a história de um pai, uma história verídica de um pai, que deu aos filhos a incumbência de, junto com ele, lavar o carro numa tarde de sábado. Estavam lá lavando o carro. À medida em que, então, o carro era sendo lavado, o pai observava, e porque os meninos eram bem pequenos, ficava muita coisa por fazer, não limpava direito. Ele, sem deixar que os filhos percebessem, ele ia naquele lugar e limpava corretamente. E a esposa, vendo aquela cena, e olhando para aquela cena, a esposa se angustia. No final, pergunta, olha, para que você chamou os meninos para te ajudar se você fez tudo de novo? Claro que os meninos não perceberam. Então, de repente, esse pai fala para a mãe, disse, porque o meu propósito não é que eles trabalhassem para mim, o meu propósito é que eles ficassem perto de mim, por isso eu dei a eles a incumbência de lavar o carro. Ou seja, o pai está dizendo, o que eu queria era estar com eles, era relacionamento. Deus não precisa que você faça nada para Ele. Deus é Senhor de tudo, quando nada existia, Ele tudo criou. Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Deus não precisa de que eu e você, e nem Moisés, façamos qualquer coisa para Ele. O que Deus quer é relacionamento. E é isso que Moisés entendeu. Moisés compreendeu que o melhor da missão era o Deus da missão. Portanto, a presença de Deus se tornou na própria missão de Moisés. O resto vira um detalhe. Para o povo, o melhor era Canaã, o melhor era a terra prometida, o melhor era plantar e colher. Mas para Moisés, nada mais faria sentido se Deus não estivesse presente. A ponto de dizer, olha, eu não saio daqui, não dou um passo, não vou adiante, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, então não me faça sair daqui. Ele está dizendo, Senhor, o melhor é a tua presença, vá comigo, porque então o resto fará sentido. Eu penso que estamos vivendo numa cultura utilitarista, em que pessoas estão sendo usadas, pais, mães, maridos, esposas, amigos, estão virando objetos, sendo usados para um propósito, às vezes, egoísta, medíocre, pequeno, pobre de alma. Mas Deus, Ele não se permite ser usado. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Se a sua semeadura ela é do aqui e do agora, sem pensar na eternidade, então você vai colher coisas do aqui e do agora. Mas eu te sugiro a você colher algo muito maior do que aquilo que nesse tempo você pode ter em suas mãos,
que você possa colher coisas eternas. Começando a bênção por aqui, é óbvio, mas com valor eterno e com a perspectiva de eternamente você ter o que agora você começa a ter. Então isso te remete a um fato, é a presença de Deus o melhor de tudo. O resto a gente conquista. É bom a gente entender isso. Eu me lembro de algumas cenas dos meus filhos bem pequeninos, eles não tinham noção de perigo, de nada, absolutamente de nada. Mas a presença deles comigo e também com a sua mãe, nós como família, eu e minha esposa, percebíamos que eles se sentiam seguros. Eles não tinham noção de quanto custava R$1, de qual o valor de um dinheiro, de qual o valor de um bem, de um carro, bem bebês, ainda pequeninos, mas havia satisfação e a ideia de segurança muito clara no rostinho daqueles meninos. Olha, nem sempre a gente tem uma compreensão clara das coisas. O mundo está cheio de mistérios, a vida é um mistério, o futuro então nem se fala. A gente não precisa saber de tudo, mas precisamos saber que na presença de Deus temos tudo, temos segurança, temos paz, não importa o que o futuro nos espera. O que importa é com quem iremos transitar daqui para o futuro e com quem estaremos lá no futuro e com quem estamos agora, já que estamos caminhando para o futuro. Se estamos na presença de Deus, o resto é detalhe. A palavra de Deus vai dizer em Josué 1,9, o Senhor promete, olha, ô Josué, eu estarei contigo por onde quer que andares. Então não temas, seja forte, corajoso, não pasmes, não te espantes, eu estou contigo por onde quer que você andar. Isso é a máxima da nossa experiência com Deus. Olhar para Deus como o bem mais precioso. O resto Deus complementa. A coragem aparece, a força aparece, a saúde, o bom relacionamento, o dinheiro começa a render, a empresa começa a dar certo, né? As relações familiares começam a ajustar, mas tudo como consequência. Então busca a presença de Deus, fala assim como Moisés falou, se tu não fores comigo, não me faça sair daqui, não me faça subir daqui. Diga para Deus, olha, a tua presença é a melhor parte da minha vida. Então, se assim fazemos, se esse é o caminho que trilhamos, Deus nos fará prosperar. Não porque Ele é um objeto sendo usado, mas porque Ele é um Deus amoroso e como Deus amoroso, como Pai abençoador, Ele irá alcançar a nossa vida com os seus favores. Que Deus nos ajude a compreender essa verdade e que Ele possa distribuir a mim e a você, como consequência, os seus favores, mas que nós nunca venhamos a perder de vista que o bem mais precioso é a presença dEle. Deus nos ajude, Deus nos instrua e nos abençoe. Em nome dEle, nós compartilhamos essa palavra e esperamos, como num grito de socorro, que essa geração aprenda a buscar a Deus acima de todas as coisas. Amém.